Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia, e hoje vamos falar um pouco sobre o conflito entre Irã e Israel. Primeiramente, queria mandar um grande abraço ao professor de Geografia, Lauro Monteiro, ao qual conversamos há pouco tempo, sobre esse assunto das guerras, sobre a geopolítica, O Lauro, que é um grande amante da geopolítica, gosta de discutir sobre esse tema. Abração, Lauro, professor incrível, no qual tive o prazer, a oportunidade de fazer meu estágio, junto com ele, aprendi muito. Abração, Lauro. Embora tenha tido grande repercussão, o conflito entre Irã e Israel não começou em 2025. Trata-se de uma rivalidade antiga, baseada em motivos políticos, religiosos e estratégicos. O Irã é um país de maioria muçulmana xiita e não reconhece o Estado de Israel, que é uma nação judaica. Já Israel vê o Irã como uma ameaça à sua segurança, principalmente por causa do programa nuclear iraniano e do apoio do Irã a grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Mas o que aconteceu em 2025? Em 2025, o conflito entre os dois países se intensificou. Em abril, por exemplo, de 2025, o Irã lançou mísseis e drones contra o território de Israel, como forma de retaliação após a morte de militares iranianos num bombardeio em Damasco, atribuído a Israel. Em resposta, logo em seguida, Israel atacou alvos estratégicos no Irã, como centros militares e bases de lançamentos de drone. Os dois países entraram em um ciclo de ataques e contra-ataques, algo que gerou preocupação internacional. A comunidade internacional, incluindo a ONU, Estados Unidos, a Rússia e países árabes, expressou grande preocupação com a possibilidade de uma guerra regional mais ampla, envolvendo o Líbano, a Síria e até a Arábia Saudita. Em 13 de junho de 2025, iniciou o que foi chamada Guerra Direta, ou Guerra dos 12 Dias. Israel lançou uma ofensiva denominada Operação Rising Lion, atingindo instalações nucleares no Irã, Fordon, Natas e Isfahan, além de alvos militares e figuras da IRGC, Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. O Irã retalhou no mesmo dia, com uma grande barragem de mísseis e drones, Operação Promessa Verdadeira. Promessa Verdadeira lembra até aqueles filmes do Rambo, Dá até uma lembrança daqueles filmes de ação. Mirando cidades como Jerusalém, Tel Aviv e causando baixas civis. Houve ataques iranianos a bases militares dos Estados Unidos na região, inclusive em Al-Aded, no Catar, em 23 de junho, sem vítimas confirmadas. Em 16 de junho, houve um ataque israelense em reunião do Conselho de Segurança Nacional em Teherã, visando o presidente Massoud Pezeshkian, que escapou com ferimentos leves. Milhares de centrífugas e infraestrutura nuclear foram seriamente danificadas. Grupos de cientistas iranianos também foram alvejados, provocando atrasos substanciais no programa nuclear. Após 12 dias de intensos combates, um cessar-fogo foi tentado pelo então presidente Trump, mas sem confirmação plena por Israel. O conflito resultou em mais de 24 mortos israelenses e cerca de 1.000 no Irã. Deu para perceber que daí originou-se o nome de Guerra dos 12 Dias. Houve uma breve trégua, mas sem fim das tensões entre Israel e Irã. A OTAN e os Estados Unidos apresentaram sanções snapback por meio da E3, Reino Unido, França e Alemanha, caso o Irã não cessasse a produção de urânio enriquecido até agosto ou setembro. O Irã ameaçou responder militarmente a ataques futuros e acelerou os planos de enriquecimento, já atingindo até 60%, podendo alcançar 90%. Deu para perceber que daí originou o nome de Guerra dos 12 Dias. O que chamou a atenção, além das ameaças nucleares, foi a tecnologia no conflito.
Este foi o primeiro grande confronto entre dois países com o uso em larga escala de drones armados, sistemas de defesa aérea avançados, como o Domo de Ferro, usado por Israel. O Domo de Ferro é um detector, de mísseis que ele tem a capacidade de detectar mísseis de 4 a 70 km, de distância. E também os cyberataques, que atingiram sistemas de energia e comunicação. Seus impactos foram tanto regionais, quanto econômicos, quanto globais. Regionais: aumento da tensão no Oriente Médio, deslocamento de civis e crise humanitária em partes da Síria e do Líbano. Econômicos: conflito gerou impacto aumento no preço do petróleo, pois o Irã é um dos maiores produtores do mundo. E globais: países como os Estados Unidos se posicionaram a favor de Israel. Enquanto a Rússia e a China pediram moderação, o Brasil defendeu uma solução diplomática. Em resumo, o conflito entre Irã e Israel em 2025 não foi uma guerra total, mas uma escalada militar perigosa, com uso de tecnologia moderna e grande repercussão internacional. Ele é parte de uma rivalidade complexa, que envolve religião, política, segurança e poder regional. Ao falarmos desses conflitos, sempre temos uma lembrança da Guerra Fria, que com seus conflitos ideológicos, suas ameaças e investimentos em tecnologia, não para o bem de todos, mas sim para mostrar poder e força de poucos, que fazem com que muitos sofram as consequências. Há quem tema por uma terceira guerra mundial. Há quem ache que é uma bobagem e que não temos nada com isso. Há quem se humanize e seja solidário, pois somos todos humanos. E há quem se confunda entre um lado e outro. Mas, na verdade, somos todos vítimas de um mundo desumanizado, onde a ganância e o ódio fazem estrago, tanto findando vidas inocentes, quanto destruindo aos poucos o mundo em que vivemos. Entre guerras, brigas políticas, destruição ambiental, existe um povo que clama pela paz e uma vida digna. A cada dia, a ambição segue destruindo sonhos, e geralmente os que matam e morrem nas frentes de combate não são os que realmente fazem a guerra. E aqui encerra a aula de hoje. Forte abraço, que Deus os abençoe, até a próxima.